Eu sou Jaqueline Folkman, sou pediatra e trabalho com medicina antroposófica. A gente está aqui no sul do Brasil, em Porto Alegre, numa área rural e uma área de preservação ambiental permanente. A gente chama aqui de Morro São Pedro. Então, acho que é isso aí a apresentação. E o nome do nosso projeto é Timbaúva. E tem dentro do projeto Timbaúva, o projeto Timbaúva é um projeto de desenvolvimento humano dentro e tentando resgatar o contato com a natureza. Então a gente tem um consultório pediátrico, eu atendo aqui uma vez por semana, nós damos cursos, palestras para pais e o Jardim de Infância Orelha de Macaco, que é o nosso, vamos dizer, o coração do projeto. Eu conheci o Vitor e a Clarissa, que são os professores que levam a escola Orelha de Macaco, que levam o Jardim Orelha de Macaco, são os donos da propriedade aqui. E a gente se conheceu dentro de uma escola Waldorf. Meu filho é aluno na escola Waldorf, meu filho já é maior, já é adolescente. E dentro dessa escola, algumas mães, precisávamos de um momento no contraturno para as crianças ficarem. E o Vitor e a Clarissa estavam se mudando para essa região maravilhosa aqui ao pé do Morro São Pedro. Então o projeto começou um lugar saudável para as crianças ficarem quando não estavam na escola. E eles passavam as tardes aqui, então o primeiro ano começou com as crianças vindo aqui após a escola. Mas aí surgiram as crianças menores que precisavam de um lugar, de um jardim de infância. E esse movimento foi crescendo cada vez mais e os nossos filhos foram crescendo, ficando adolescentes. Então o foco ficou realmente no jardim de infância, que é o que acontece agora. E esse jardim de infância então ganhou o nome Orelha de Macaco, e que a orelha de macaco é a semente da timbaúva. A timbaúva é a árvore e que tem as sementinhas em forma de orelha de macaco. Então o Vitor se inspirou nesse nome, né, Orelha de Macaco, que é a semente desse grande guarda-chuva que é a timbaúva. E isso surgiu porque nós começamos a ver, eu como médica e o Vitor e a Clarissa como educadores, e já tivemos a presença de outros educadores aqui que vêm sempre fazer oficinas. Então todos que, vamos dizer, ajudaram a esse projeto nascer, nosso principal sonho foi resgatar o encontro do ser humano com a natureza. A gente descobriu que a natureza era uma forma também de cura dentro da educação das crianças. Eu, como médica, eu tenho também, além do consultório aqui nesse lugar maravilhoso, eu tenho consultório no centro, na cidade, e a gente vê que uma das principais causas das doenças mais comuns das crianças atualmente, problemas de comportamento, alergias respiratórias, é justamente desse caminho que a humanidade fez de se separar totalmente da natureza. Então, quando a criança se reencontra com a natureza, esse já é o principal caminho de promoção de saúde. Então, dentro da área, vamos dizer, médica, eu tinha esse sonho, e eles, como educadores, um sonho também de ver que o livre brincar e o livre brincar com os elementos da natureza, com a água, o ar, o fogo e a terra, é que constroem um aprendizado que depois é a base para entrar nas escolas formais ou para fazer uma educação em casa ou a educação que os pais sonharem para os seus filhos. Mas a gente está focando muito nessa primeira fase da infância, em que a gente quer dar de presente para as crianças esse reencontro com um lugar que realmente é a natureza pura, assim, que aqui a gente tem pouca área transformada ainda pelo ser humano, né? Então, nesses primeiros anos de desenvolvimento infantil, a gente percebe que o mais importante é o livre brincar. O objetivo principal é, dentro de uma observação da criança saudável, descobrir os caminhos que ela mesma quer seguir, né? Então, proporcionar um apoio para que esse ser humano que cresce em liberdade se autodescubra. Então, o livre brincar é o nosso principal foco. E se a gente for pensar dentro de um ritmo do dia, horários, o que se faz com as crianças, muito muda dependendo do clima, da estação, da época, do que a natureza oferece como brinquedo ou como observação. Então as crianças observam na primavera as flores, no outono nós temos aqui as frutas cítricas,
Então as crianças recebem muito da natureza a sua forma, vamos dizer, o seu currículo diário. E a gente tem uma coisa que a gente descobriu ao longo desses anos, que é o coração do dia, vamos dizer, a tarde das crianças aqui. Uma coisa que sempre tem todos os dias é a trilha no mato. Então as crianças chegam, brincam, tem um livre brincar, mas tem um momento do dia em que se faz uma trilha para dentro do morro, onde tem mesmo a área de natureza sem nenhuma, vamos dizer, transformação. E aí as crianças caminham no mato, passam por pedras, por córregos de água, e elas então são levadas nessa trilha, muitas vezes numa trilha mais fechada, outras vezes para um lugar em cima do morro onde é bem aberto, tem bastante sol. E nós observamos que conforme o dia, as crianças trazem vivências muito interessantes. Elas contam coisas que aconteceu com a família, falam de sentimentos delas durante essa trilha. Essa trilha para nós é como se acontece uma catarse, assim. E cada dia é diferente, cada dia é um presente. Então quando eles chegam da trilha, eles são recebidos por um lanche carinhoso e aí entra uma parte também muito musical. Então esse lanche é introduzido através da música. Então as crianças têm ritmo, o Vitor toca violão, se faz muitos instrumentos com sucatas, instrumentos de percussão. Então as crianças começam a música e vão chegando para o momento do lanche. E depois do lanche então já vai acontecendo um momento de contração mesmo, de aconchego, onde elas esperam os pais chegarem para buscar. Ah, sim, isso eu acho que nos últimos anos assim de medicina, eu encontrei muitas famílias que buscam, como eu faço medicina antroposófica, uso homeopatia, então muitas famílias que vieram me procurar também me mostraram um caminho diferente, que são famílias que estão buscando um estilo de vida diferente, que já procuram um parto humanizado, que as crianças, algumas nascem em casa, outras nascem no hospital, mas de uma forma muito mais humanizada. Essas famílias buscam um tipo de alimentação mais saudável, agricultura familiar, agricultura orgânica. Eles têm trocas entre eles de trabalho, os pais abrem mão de um trabalho formal para ficar mais tempo com seus filhos e ao mesmo tempo trazem as crianças para um lugar como esse, perto da natureza. Então eu vejo nitidamente no consultório uma diferença da população que segue uma vida tradicional, que são as crianças que têm sempre alergia, febre, precisam de antibiótico, e as crianças desse grupo de famílias que realmente, assim, eu posso te dizer que eu ainda não anotei no papel, mas que em 10 anos eu vejo o quanto essas crianças estão e são mais saudáveis por estarem mais perto da natureza. Com certeza tem menos alergia, são crianças que têm um ritmo de sono, um ritmo alimentar, tudo isso mostra que elas estão crescendo com mais saúde. É muito importante para o desenvolvimento da criança e para a formação do ser humano futuro esse reencontro com a natureza, porque a humanidade como um todo se separou e agora está nessa busca. Então, se nós não fizermos isso com as crianças, como é que elas vão encontrar, né? Então, eu vejo que, para mim, como médica, como pediatra, eu acho que o principal que se faz esse tipo de escola é a promoção de saúde mesmo, né? É fazer com que não se precise curar, mas sim promover a saúde que está inerente na criança mesmo, né? Que está lá dentro da criança. Então, aqui na escola eu tenho 2 funções. Eu atendo, tem um horário, eu venho sempre uma vez por semana, tem um horário em que eu atendo pacientes em consulta médica, tem uma sala aqui que parece uma casa na árvore, é muito bonita, e ali eu atendo então consultas médicas, 2 ou 3 crianças, e a outra metade da tarde eu fico observando e acompanhando o ritmo das crianças daqui. Então os pacientes são ou os próprios alunos do local, ou crianças que vêm de fora para consultar e que muitas vezes conhecem o local e acabam ficando junto aqui no nosso projeto, né? Então, eu vejo pela experiência que as crianças que crescem ou que estão nesse primeiro momento da infância, os primeiros 7 anos, em que o desenvolvimento neurológico está muito ativo, e a criança leva de 0 a 6 anos e meio, mais ou menos, para fazer a maturação do seu sistema neurológico. Então, se a criança, nesse momento, ela tem essa possibilidade do livre brincar, do contato direto com a natureza,
de respeitar os ritmos da natureza, de a criança vivenciar o que é o inverno, o que é o verão, o que é um dia de chuva, o que é o dia de um calor. Se a criança vivencia a presença dos 4 elementos, o que é o elemento terra e as suas qualidades, o elemento água e as suas qualidades, as qualidades do ar que são diferentes do fogo. Então essa criança tem uma bagagem muito maior do que uma criança que ficou fechada num determinado sistema pedagógico desde o início. Ao contrário, ela está muito mais aberta para o aprendizado formal. E os pais que estão aqui ainda estão pensando se vão querer abraçar o projeto de uma escola fundamental, de uma escola formal, ou se vão cada um levar as crianças para as escolas que ficar mais adequada para cada família. Mas a gente considera que esses primeiros 7 anos já são um presente para a saúde corporal e também para esse desenvolvimento que a criança vai ter nos próximos anos escolares dela. Então, eu acho que para o desenvolvimento saudável é importante que a área da pedagogia e a área da saúde se encontrem, porque a gente vê que as crianças, quando se pensa em educação, em conhecimento, na área cognitiva, é como se as crianças fossem só uma cabeça, só uma parte neurológica que precisa encher de conteúdo. E muitas vezes se esquece que essa cabeça, essa parte neurológica, faz parte de um corpo. Esse corpo tem músculos, tem ossos, esse corpo foi feito para correr, para cantar, para dançar, esse corpo tem sentimentos. Então a criança tem que ser vista como um todo. E eu acho que a integração dos profissionais da área da saúde com a área pedagógica, não só médicos, pediatras, isso é muito importante também, mas psicólogos, fonoaudiólogos, junto com os pedagogos e fazer um projeto de educação em que se observe a criança como um todo, isso seria uma base maravilhosa para uma transformação da educação que a gente vê que é urgente, né? Sim, eu tenho essa percepção como mãe e como pediatra de que as crianças que crescem numa escola alternativa ou diferente, elas aprendem a ser humanos, porque o ser humano já é um verbo, né? Não é assim, humano, é ser humano. Nós estamos nesse aprendizado, nós estamos aprendendo a ser humanos. Então eu acho que o legado mais bonito é justamente resgatar essa humanidade. Então as crianças aprendem a se relacionar com o outro ser humano, aprendem que existem pessoas que são da mesma essência, que o outro tem uma essência interior igual a dele, que a natureza, que a planta, que o animal, que eu faço parte de um todo. E é isso que eu acho que falta para essa, vamos dizer, sociedade que nós temos atualmente, que divide o mundo em partes. Então esse mundo que está sendo dividido em partes, parece que ele vai ser dividido em tão pequenas partes que vai se destruir. Então essas crianças que saem de escolas onde se busca esse novo olhar, são crianças que têm já essa conexão com o todo e que conseguem ver que a humanidade pode ser uma grande irmandade, uma grande essência. E esse contato também do resgate com a mãe terra, com a mãe natureza, né? Então isso para mim eu acho que é o que mais as crianças precisam, porque o conhecimento atualmente, qualquer um dos nossos filhos estudando em escola Waldorf, estudando em casa, em escola formal, é muito fácil de ter, né? Como é a história do Brasil? Entra na internet, pode se pegar de diversas fontes, é até mais livre, eu acho, do que antigamente, que tinha que seguir um livro, um currículo. Então o conhecimento a gente consegue. Agora, a relação humana é que deve se aprender na escola. Eu acho que isso que é o principal papel atual da escola. Então, nós estamos aprendendo a nos relacionarmos com o entorno da escola. A escola fica numa área rural de Porto Alegre, então aqui é muito bom porque as pessoas que vivem aqui perto, a maioria tem também contato trabalham com a natureza, são pequenos produtores ou pessoas que trabalham na cidade, mas os filhos ficam aqui. Então, estamos tendo um pequeno contato ainda, não é algo que está totalmente pronto. Nós temos um projeto que acontece aqui dentro da escola, uma tarde, que é um projeto de capoeira, que é uma arte e dança brasileira típica, né? Então vem um professor de capoeira aqui para
para a escola, e esse professor de capoeira também dá aula para as crianças da comunidade. Então essas crianças acabam se encontrando através do projeto da capoeira. O meu sonho, agora que os filhos estão crescendo e que eu tenho já 20 anos de consultório, atendendo todos os tipos de doença, gripe, pneumonia, hiperatividade, sou aquelas pediatras que atendem de tudo. O meu sonho é poder, daqui a uns anos, trabalhar justamente com essa parte mesmo do desenvolvimento infantil saudável, de apoiar cada vez mais esses projetos, de que esses projetos, assim como vocês, conhecer como é que isso está no mundo, fazer uma conexão entre esses projetos. Eu pretendo trabalhar, focar o meu trabalho mais nessa área mesmo. Meu sonho é esse, que a gente consiga, que cada pequena ilha em cada lugar do mundo possa se encontrar uma com a outra e apoiar para ver que realmente essa é uma das saídas para um mundo melhor, né? Obrigada a vocês pela oportunidade de também mostrar o nosso trabalho, né?